Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Fernandes e antes de começar a aula, eu queria dizer que eu estou muito feliz de participar como professora de português do projeto especialista. Eu espero que essas 2 próximas semanas aí, né, de quarentena, sejam muito proveitosas para o estudo de vocês e eu também espero contribuir para uma futura aprovação. Bom, ao longo dessas 2 semanas, a gente vai falar sobre classes gramaticais e hoje a nossa aula é sobre o substantivo. O que é o substantivo? O substantivo é uma classe gramatical que nomeia as coisas. Essas coisas podem ser reais ou não. É uma classe gramatical que é variável, porque ela varia em gênero, ou seja, pode ser feminino ou masculino, varia em número, podendo ser singular ou plural, e em grau, podendo ser aumentativo ou diminutivo. Eu vou começar falando um pouco sobre o gênero do substantivo. A gente tem, né, uma classificação desse gênero, por exemplo, em biforme. Os substantivos biformes seriam aqueles substantivos que têm 2 formas diferentes para nomear, digamos assim, uma mesma coisa. Então, por exemplo, homem e mulher. A gente está nomeando, né, seres humanos, mas de maneiras diferentes. Porque um é no gênero feminino e o outro no gênero masculino. Então, a gente usa palavras diferentes. Ainda falando do gênero, a gente tem um substantivo comum de 2 gêneros, que é quando a palavra não se altera. Eu coloquei ali alteram no plural, mas vocês ignorem. Então, por exemplo, dentista. A gente tem a mesma palavra. O que vai determinar se ela é masculina ou feminina é exatamente o determinante. E o que é esse determinante? Pode ser, por exemplo, um artigo definido, no caso aí que eu coloquei no exemplo, o dentista, a dentista, ou indefinido, um dentista, uma dentista. A gente tem ainda os substantivos, né, de gênero sobrecomum. O que é isso? A gente vai usar a mesma palavra para falar sobre os 2 gêneros. Então, por exemplo, quando eu digo a pessoa, eu não sei se é masculino ou feminino, mas eu vou tratar a pessoa apenas com uma palavra para os 2 grupos, né? Para o grupo das mulheres e para o grupo dos homens, por exemplo. E a gente ainda tem substantivos epicenos. O que seria isso? Normalmente, esses substantivos eles nomeiam animais. E aí a gente coloca a palavra macho ou a palavra fêmea depois, né, desse substantivo para mostrar qual é o gênero daquilo. Então a gente tem, por exemplo, o jacaré. Para dizer se o jacaré é fêmea ou macho, a gente realmente tem que colocar essas 2 palavras do lado. E a borboleta. Falando um pouco sobre o grau do substantivo, ele pode ser subclassificado como analítico e sintético. No analítico, normalmente a gente vai colocar um adjetivo depois do substantivo para, né, mostrar a grandeza ou não daquela coisa ali. A gente ainda vai estudar o adjetivo nas aulas seguintes, então fiquem de olho. Mas, por exemplo, casa grande e casa pequena são, né, graus, porque eles mostram a grandeza ou não dessa coisa, dessa casa, no caso, e a gente usou um adjetivo depois desse substantivo para dar essa ideia de grau. Já um substantivo sintético, normalmente a gente coloca um sufixo, que seria essa terminaçãozinha aí da palavra. Por exemplo, casarão, que seria o aumentativo, e casinha, o diminutivo. Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação do substantivo de acordo com algumas das características que ele tem. Então, a primeira classificação que eu trouxe para vocês é entre o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é aquele que tem apenas uma palavra ou um radical. Já o composto, ele é composto por mais de uma palavra ou mais de um radical. Vou dar um exemplo. Banana seria um exemplo de um substantivo simples, porque ele conta apenas com uma palavra, com um radical. Já pé de moleque, sim, ele perdeu o hífen, seria classificado, né, como um substantivo composto, porque ele é composto de mais de uma palavra. O substantivo ainda pode ser classificado como comum e próprio. O substantivo comum é aquele que não especifica, é um substantivo que nomeia alguma coisa, só que generalizando essa coisa. E o próprio seria um substantivo que, na verdade, especifica, que não generaliza. Eu vou dar um exemplo. Quando eu digo iogurte, por exemplo, vocês percebem que eu falo de algo muito geral? E, enquanto eu falo Danone, eu especifico a marca, nesse caso, né, a marca desse iogurte. Então, é por isso que Danone aqui seria classificado como substantivo próprio
iogurte como substantivo comum. A gente tem ainda a classificação de substantivo como concreto e abstrato. Concreto é quando a gente fala sobre um objeto, né, sobre um ser real. E abstrato, normalmente, a gente liga aos sentimentos. Só que no próximo slide eu vou mostrar para vocês que nem sempre a gente vai usar sentimentos como substantivos abstratos. A gente tem, por exemplo, árvore como substantivo concreto, né, algo palpável, real. E como abstrato eu coloquei um sentimento, que normalmente, né, a gente vê, mas também coloquei em asterisco palavras que são consideradas como substantivos abstratos, mas não são sentimentos. São elas leitura e estudo. O que elas têm em comum? São palavras que são derivadas de verbo. Então, leitura, por exemplo, é um substantivo derivado do verbo ler. Estudo é um substantivo derivado do verbo estudar. Então, essas palavras também seriam consideradas como substantivos abstratos. Uma outra classificação do substantivo é o substantivo como primitivo e abstrato. O substantivo primitivo, ele não varia, ele não deriva de uma outra palavra na língua portuguesa, enquanto o substantivo derivado deriva de outra palavra, assim como diz o nome, né, da língua portuguesa. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de substantivo primitivo, que é o café, e substantivos derivados que derivam dessa palavra primitiva, que seria cafeteria e cafezal. Para finalizar, a gente ainda tem os substantivos coletivos. O que é isso? O substantivo coletivo vai nomear um conjunto da mesma espécie, né, dos mesmos seres, enfim. Como, por exemplo, enxame, que seria o coletivo de abelhas, e acervo, que seria o coletivo de obras, né, de obras de arte. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro e eu espero que eu tenha ajudado na compreensão de vocês sobre essa classe gramatical. Eu espero vocês nas próximas aulas das próximas semanas e a gente se vê nas lives, tá bom? Obrigada e até!